Boa tarde, 1h02, segunda-feira, 4 de junho de 2018, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da Univeritas UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário. Estamos ao vivo no Facebook, em áudio e vídeo, como diriam na Rádio Jovem Pan, e no YouTube, no meu canal, no youtube.com/blog do Vitão. Você tem a íntegra de todos os programas feitos Timão Universitário e também, mais tarde, hoje, o programa de hoje na íntegra. Eu sou o Vitor Guedes, seu nome é Zelares, lá Clara Pendizer, meu lado hoje estão David Xavier, Bruno Oliveira, Caio Portera e Elias Augusto. Elias estreando aqui com a gente. Seja bem-vindo, Elias. Obrigado. Eu não agradeço muito, não, que você vai tomar bastante pau ainda. E nos trabalhos técnicos temos Luiz Eduardo Feitosa e Felipe Poi. Você tem alguma coisa contra o Luiz ou não? Por que você não botou o nome do Luiz no expediente? Não, porque o Luiz chegou, já tinha fechado o roteiro. Vocês estão em crise? União estável, tudo bem? Que isso. E no programa de hoje você confere Timão na mídia, participação dos jornalistas, entrevista do Osmar Loz, aliás, uma entrevista patética do Osmar Loz, ele viu um jogo que só ele viu. Enfim, fala fiel com Alex Dinarte, falando Osmar Loz deve ficar, não deve ficar, quem deve ser o técnico, enfim, provão, Corinthians. E para começar, vamos direto com o Timão na mídia. Solta a vinheta para nós do Timão na mídia. O Marcos está aqui. Alô, seu torcida corintiana. Fala, Catarina. Vamos ligar, mas sem violência. Timão na mídia. Caneladas do Vitão. Cheirinho de que o Timão não vai longe. Agora São Paulo. Timão cai no Rio e fica longe do líder. Lance. Corinthians aceita pressão, não cria, se afasta de sua identidade campeã. Estadão. Loz diz que trabalhar com vitórias é melhor, mas evita falar em pressão. Meu Timão. Loz analisa a derrota no Rio e diz que está satisfeito com o desempenho do Corinthians. Globo Esporte. Corinthians confia no bom retrospecto em clássico para tentar se recuperar. Bom, a maioria das manchetes aí falou em torno do Osmar Loz. O Corinthians realmente não jogou nada, mais uma vez. Enfim, a entrevista do Osmar Loz foi meio ridícula, né? Porque foi o mesmo futebol do jogo contra o Inter, exatamente igual. A diferença é que contra o Inter, ele disse que jogou quinta-feira, estava cansado, o Inter estava descansado, dessa vez não tinha o que dizer sobre cansaço. O Corinthians aceitou a pressão desde o primeiro minuto, não fez o gol aos 4 minutos como fez contra o Inter, não tinha nem essa desculpa de fazer o gol. Ficou atrás ali até tomar o gol, que ia tomar 1 hora, enfim. Não foi só o Loz, a gente vai fazer o provão também. Rodriguinho e Roger foram patéticos, somar os dois não deram nada. Embora o Roger pudesse empatar o jogo, não fosse um erro bizarro do seu Anderson Daron. Mas, enfim, antes da gente cornetar mais Osmar Loz e ouvir o material que o Alex Dinarte preparou, vamos ouvir o que disse o Osmar Loz em entrevista coletiva após o jogo. Ele viu um jogo que não passou. Eu não estava no Rio, eu estava na Zona Leste, na televisão de casa. Na minha casa passou um jogo bem diferente do que ele viu lá no Maracanã. Vamos ouvir, Osmar Loz. Eu acho que os tempos estrategicamente foram distintos, né? A gente falando. Na primeira etapa, o Flamengo, na empolgação, realmente nos colocou numa condição de jogar um pouco mais retraído. A gente teve mais finalizações no primeiro tempo do que nós tivemos no segundo tempo. Por mais que eu acho que nós tivemos um controle maior na segunda etapa do que nós tivemos na primeira. Então, o futebol ele é uma caixinha que é difícil ser interpretada. A gente trabalha para a interpretação disso. O Jadson sair vem num grande momento, vem jogando muita bola e realmente fez com que a gente tivesse que alterar a situação de jogo, o modelo de jogo que a gente vinha aplicando para essa partida. E certamente toda mudança que ela sai do plano, ela pode abrir margem para a gente melhorar ou para a gente piorar. Nesse caso, eu acho que a gente manteve um estado de equilíbrio. Teve um jogador mais avançado, que é o Roger, que conseguiu receber algumas bolas dentro da grande área, até mesmo na primeira etapa. Conseguiu algumas finalizações, então assim, só que a gente está mais adaptado a jogar na formação que estava com o Jadson. Talvez isso tenha gerado algumas inconstâncias no jogo. Em relação à arbitragem, só não é costumeiro a gente ver um árbitro apitar o final de um jogo dentro da grande área. No mais, eu acho que o Daronco fez uma excelente arbitragem. Osmar Loz? O Osmar Loz, eu acho que ele viu um outro jogo, porque o Corinthians foi muito mal no começo da partida. O Flamengo teve ali em certo momento, aos 26 minutos do primeiro tempo, 85% de posse de bola, o Corinthians com 15%, acho que alguma coisa assim. O Corinthians foi muito mal, deixou o Flamengo dominar as ações do jogo no começo. Quando cresceu um pouquinho, não foi nada que foi muito... que pressionasse muito o Flamengo ali para buscar o empate, mas foi isso. Eu não vi esse desempenho todo do Corinthians.
teve um perigo ou outro, com o Pedrinho ali dando uns dribles e tal, mas nada que assustasse o Flamengo. O Flamengo, quando conseguiu fazer o gol, controlou a partida no momento que quis. Shampoo, eu não ouvi a transmissão ontem na Rádio Coringão, eu assisti na televisão. Você participou da transmissão ou não? Não estive no O que você achou jogo. Mas tenho certeza que você acompanhou o Sim, jogo. sim, acompanhei. Eu acho que esse desempenho que fala o Loz do jogo do Corinthians saiu do pior para o ruim, né? O Corinthians teve uma melhora na contusão do Jadson. Um time que não tinha volume tático, não tinha nem a posse de bola, a gente pode nem falar de volume tático, não tinha nem a posse de bola, estava totalmente se defendendo, né, das investidas da equipe do Flamengo. A saída do Jadson modificou até o espírito do time do Corinthians, a gente tinha posições mais definidas, o Rodriguinho recuou um pouco, e aí o Corinthians cresceu um pouco mais no meio campo, mantendo mais a posse de bola, porém, só isso, né, só teve a manutenção da posse de bola, mas não conseguiu criar jogadas efetivas para assustar o time do Flamengo. Foi um jogo mais de defesa contra o ataque do Flamengo. Não vejo todo esse bom desempenho que disse o Loz aí também, não. Alguém viu? Elias, você que foi o nome do pior lateral esquerdo que eu vi jogar no Corinthians. Pior não, teve Julinho, teve Fininho, teve Irã. Mas enfim, um dos piores foi Elias. Elias que jogou contra o Santos, já que temos um clássico quarta-feira, Corinthians e Santos. Foi goleiro uma vez no Morumbi. Corinthians e Santos, o Elias foi pro gol, porque o Ronaldo foi expulso. O Corinthians virou o jogo com o Elias no gol, ganhou. E depois, na última rodada, empatou com o Vitória, precisava ganhar para ir para a final, era um quadrangular, a final foi Vitória e Palmeiras, foi brasileiro de 94. Foi a melhor atuação do Elias quando ele foi pro gol, porque de lateral ele era horroroso, ele tinha mais ou menos 1,12 m, quando ele saiu da linha, o Corinthians com a menos melhorou, o Corinthians ganhou do Santos. Elias, o que você achou da partida? Bom era o meio de campo. Da opinião do Ló sobre o jogo? Zé Elias. Então, eu não gostei muito porque a gente não viu todo esse desempenho. Eu tô com o Shampoo, né? Ele falou que foi mais um jogo de ataque contra a defesa e realmente foi isso, né? A posse de bola muito alta pro Flamengo, o Corinthians... Teve um momento, o Sport TV chegou a dar 80%. Esses números é ciência exata e cada canal dá um número, então precisa com a ciência exata. Mas assim, no visual, o Corinthians pegou a bola pouquíssimo vezes. Final do primeiro tempo, o número oficial que deu na transmissão na Globo foi 70-30. Mas a impressão que eu tive é que foi mais. E a posse de bola do Corinthians foi aquela posse do lateral para dar bica para o ataque. Não foi uma posse de bola... exceção feita uma jogada que o Jadson chutou, que o cego do juiz deu tiro de meta, que ele se machucou. O Corinthians não fez uma jogada trabalhada no jogo, né? Foi isso mesmo. O Diego Alves ainda chegou, relou na bola, né? Mas o juiz não marcou nada, mas eu tô com o Shampoo mesmo. Acho que o Corinthians ainda tem que... O Corinthians né? conseguiu segurar um pouco mais a bola no ataque quando o Roger entrou, né? Ficou sem aquela referência no começo do jogo e o Rodriguinho tava um pouco perdido no meio dos zagueiros. E aí o Jadson começou a crescer, se machucou e o Roger entrou e aí foi aí onde o Corinthians conseguiu segurar um pouco, prender um pouco mais a bola no campo de ataque, mas mesmo assim é muito pouco, não pode se acovardar do jeito que foi, né? O jogo foi muito... O Flamengo dominou e parecia que queria ganhar, iria ganhar na hora que quisesse. E foi o que eles fizeram. Na hora que conseguiram fazer o gol, eles relaxaram, começaram a tocar a bola e só deixou o tempo passar, né? Caio Portela, sua opinião, e já aproveita a primeira participação dos ouvintes aí. Já temos cornetada aos Marlós aqui, Vitor. Temos o Walter José Melo. Fala, Walter. Hashtag... Walter goleiro ou não? Hashtag... Pouca gente falando isso, o Walter fez uma boa partida, a gente vai falando lá no programa, mas pra mim ele falhou no gol. O Walter fala, hashtag fora Loz. Quem ressuscita Casim não pode ser técnico do Corinthians. Bruno Xavier, Matheus Matias e Thiaguinho pedem passagem. E sobre o Loz também, eu acho que... Eu não sei o jogo que ele viu, né? Mas não foi o que a partida de ontem, não. Aquele óculos dele deve estar desatualizado. Aliás, por falar em desatualizado, essa camisa sua você usou na terceira B, né? Porque já não cabe mais em você. Olha que você tem 1,12 m. Mas enfim, o mundo... Você é de Jata Paulista, né? Já que tá falando de detalhes, o Elias chegou hoje e já tá chamando de Shampoo. Pegou mesmo, né? Pegou, gato? Pegou o apelido, né? Pegou o apelido. Alex Dinarte fez um... Já que a gente falou de Osmar Loz, a gente vai falar sobre ele. Bom, antes de eu dar minha opinião, que interessa a ninguém, a não ser a mim, vamos ouvir Alex Dinarte com Fala Fiel. Osmar Loz deve ficar ou não? O pessoal, como o Walter, tem bastante... Ontem nas minhas redes sociais, eu recebi bastante inbox até de torcedor, no DM, no Twitter, nego pedindo fora Loz. Aliás, eu fiquei impressionado como ninguém acerta como escreve Loz, com 2 S. Mas vamos lá, solta aí, Poi.
Fala, fiel, com Alex Dinardi. Muito boa tarde, ouvintes fiéis do Timão Universitário da Rádio Coringão. O Corinthians vive um momento de transição após a saída do técnico Fábio Carille para o futebol árabe e a efetivação do então auxiliar técnico Osmar Loz. O Fala Fiel de hoje traz a opinião da torcida corintiana sobre a permanência ou não de Osmar Loz no cargo de técnico após comandar o time em 4 jogos. Um pela Libertadores, a derrota em casa para o Milionários da Colômbia e em mais 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, com 2 derrotas fora de casa contra Internacional e Flamengo, além da vitória em casa contra o América Mineiro por 1-0. O músico Thiago Souza defende a contratação de um novo técnico. Eu acredito que deva contratar um novo técnico, não porque o Loz não tenha capacidade, mas diferentemente do Carille, tanto o Loz quanto o Fabinho, o pessoal que está lá na comissão, é a primeira vez que tem a oportunidade de gerir uma equipe profissional, né? E isso faz diferença, a experiência em ser técnico do profissional. Então acho que o melhor para ele seria continuar como auxiliar e vir um técnico um pouco mais experiente para poder resolver. Já Paulo Almeida, Felipe Colucci, Lucas Silva e Adriano Siri confiam na sequência de trabalho do atual comandante Loz. Na minha opinião, o Corinthians deve seguir com ele. Além dele estar seguindo a mesma filosofia de jogo que o clube vem imprimindo nesses anos aí, ele ainda não teve tempo, né, para colocar ainda a cara dele no time. Vai ter esses últimos jogos aí antes da parada da Copa e também ele vai ter o tempo da parada da Copa do Mundo para ele treinar o time do jeitinho dele aí e a gente vê como é que vai ficar, né? Minha opinião é essa aí. Valeu, abraço. Acho que ainda é cedo pra trocar, cara. O Loss pegou o time agora. O time tá abalado psicologicamente. Você vê que os caras estão perdidos em campo. Os caras perderam que meio que a referência do técnico. O time é limitado, não tem cara tão bom assim. Precisa dar um tempo. Acho que agora vem a parada da Copa. Talvez seja a chance aí que ele tem de tentar reanimar o grupo aí, bater um papo com os caras e ir pra frente. Se depois da Copa não virar, ver que ele não vai fazer um trabalho, aí já tem que começar a planejar aí 2019 e tirar ele, cara. Eu acho que deve seguir com ele sim, porque ele tem menos de 30 dias de trabalho, é muito pouco tempo para poder avaliar um treinador. O time já estava caindo de rendimento já com o Carille nos últimos jogos, tinha ganhado apenas do Lara e se for foi mesmo rendimento de campo tinha caído muito, Rodriguinho e Jadson sumido em a maioria dos jogos. Eu acho que deve continuar assim, ele teve muito pouco tempo agora, ainda mais agora que tá tendo jogo quarta e domingo, tem nem tempo de treinar. O time caiu mesmo porque o time é limitado tecnicamente e não tem reforço. Olha, eu não trocaria o Loz e vou explicar por quê. Perdemos o Cássio, o Fagner, René Júnior, Ralf, Cleison Romero, 6 titulares de uma só vez. Aí o treinador olha pro banco de reservas e vê quem? Júnior Dutra, Casim, Marquinhos Gabriel, que não ajudou em nada. Por isso, eu daria mais uma chance, permaneceria com o Loz, ele já conhece o Corinthians, a filosofia de trabalho. E outra, se mudar, traria quem? Quem que tá disponível no mercado hoje? Talvez o Tite? Bom, mas aí o Tite, não sabemos qual será o futuro dele depois da Copa do Mundo. Então, é isso. Um abraço a todos e vai Corinthians! Fiel torcida, este é o canal democrático do corintianismo, a Rádio Coringão é de torcedor para torcedor. Alex Dinardi para o Timão Universitário da Rádio Coringão. Fala, fiel, com Alex Dinardi. Bom, a torcida tá metade insatisfeita com o Loz, metade insatisfeita com o Loz, com o time, com a diretoria, com a própria mulher, com o filho. A situação tá... A coisa está mal acostumado, mas a questão não é a limitação, né? É a falta de inteligência. Às vezes eu achei que antes do Caio ler mais opinião de ouvinte, o que me irritou bastante no Loz ontem, o Corinthians estava jogando mal já com o Carille, empatou com o Ceará em casa. Aliás, o Corinthians conseguiu empatar com o Ceará em casa. Parabéns aos envolvidos. É a questão da burrice, quando a ciência fica fanatismo, né? Então não precisa de treinador. Se o cara sair de casa já sabendo quem ele vai entrar, que minuto vai entrar e quem vai sair. Ontem no jogo, o Pedrinho claramente era o único jogador atacando no Corinthians. Em nenhum momento deu sinal que estava morrendo. Mas aquela coisa, né, tem que tirar. Tirou, o time morreu
Tomou um gol um minuto depois, não tinha ataque. Porque essa burrice, assim, o jogo fala, né? Não precisa de treinador. O cara sai de casa já com tudo anotado, manda alguém ficar no banco. Então ele já saiu de casa com essa ideia de tirar o cara faltando 15 minutos, porque alguém inventou que ele não aguenta jogar 90 minutos. No jogo de ontem ele estava correndo, era a única chance de ataque do Corinthians. O Rodriguinho teve uma partida abaixo da crítica e não saiu. E o nosso... Saiu no final, né? Nem lembro, não jogou nada. E o nosso Matheus Vital não jogou nada. Ontem ficou, enfim... falta um pouco de inteligência pro... Vocês muito... Eu sou contra aqueles boleirão que não levam em consideração preparação física, tática. Futebol tem tudo. Agora também tem que levar o jogo em consideração, né? Essa coisa de vir em casa com... Não precisa de treinador, né? Você pega um robô lá, joga no Excel e escala o time. Quem mais falou alguma coisa aí? Ô, Vitor. Espera um pouquinho, Caio. Pode falar. Assim, eu acho que eu particularmente, não sei você e o restante do pessoal da mesa, eu particularmente prefiro ver o Pedrinho com uma perna jogando do que o Marquinhos Gabriel descansado. Não dá. Ele tá muito mal, cara. Ele entra, ele não acerta um passe, ele não corre, ele tem a mesma vontade de ir pro jogar no Corinthians do que aquele cara que vai acordar cedo pra trabalhar numa segunda-feira, sabe? Vai sobrar pra ele, né? Porque o Luca já entrava dessa mesma forma. Não vou entrar no mérito da questão se o Luca tinha problema com o Fábio Carille. Enfim. As vivas do Luca como shampoo. O que o Luca fez no Inter, na Ponte Preta, no Criciúma, no Corinthians ele não joga nada há 2 anos. Há 2 anos, toda a chance que ele entrou, não aconteceu absolutamente nada. Só que agora ele tá fora. Essa questão vai se voltar agora pro Marquinhos Gabriel. Mas o Luca não tá. O Luca, dizer que foi injustiçado, o Corinthians tem milhões de defeitos, o Casinho é horroroso. Agora o Luca teve 1 milhão de chances, não jogou nada. Pior, entrava morto, sem vontade. O Casinho é um grosso que corre, o Luca nem isso. Enfim, o Luca mereceu ser mandado embora porque não jogou absolutamente nada. E o Roger, a gente vai fazer o provão já. Eu acabei com ele no jornal de hoje, disse que não jogou nada, dei nota baixa pra ele, mas assim, mas que o corner tem o Henrique Dourado, né? Os caras assim, mas o Roger é pior. Só que as pessoas têm que levar em consideração uma coisa óbvia, né? Óbvia. Tem que desenhar às vezes. Quanto custou? Se a pessoa acha que isso não tem importância, aí não discute futebol, né? Se o cara não jogar nada por 500 mil, a mesma coisa que jogar nada por 500 milhões, eu acho que é diferente. Então o Roger não joga nada, mas custa 10 vezes menos que o Henrique Dourado que não joga nada. Participação aí, Paulo, por tela. David dos Santos. David deve ser bobagem. David, da família David? Não conheço. Preocupante não foi a derrota, foi a entrevista do Loss. O treinador viu outro jogo. Como vamos melhorar se ele acha que estamos bem? Loss disse que gostou do time no segundo tempo. Deixa eu interromper o David. Eu concordo com o David porque é o seguinte. A gente, tenho 20 anos aí de fazendo futebol como repórter. Aliás, 98, 20 anos que eu sou jornalista esportivo, né? Que eu trabalho com isso. Cansei de ver entrevistas absurdas que o cara tá falando uma coisa que você não viu, mas o cara não acredita naquilo. Então o cara fala aquilo pra fazer um pano com o grupo, pra não descer a lenha, pra assim, vou encarar a imprensa, vou falar bobagem, depois come o cu dos caras. Desculpa esse termo. Depois dá uma enrabada mais bonita do pessoal no vestiário e tal. O preocupante, aí eu tô com o David, é que não me passou isso ontem. Eu tô falando de quem assistiu a coletiva pela televisão, os canais transmitiram a entrevista, não vi no Sport TV, na ESPN depois. Enfim, não lembro qual canal eu vi ao vivo, e depois eu vi trechos da entrevista. O semblante dele e a declaração dele não é quem estava dando uma desculpa passando pano. A impressão que eu tive é que ele acreditava naquilo que ele estava dizendo. Aí é preocupante. E quando o cara fala uma coisa que nem ele acredita, mas fala para não ficar mal no grupo, porque ele não pode falar assim, olha, perdemos porque eu fiz tudo, agora, velho, não dá para jogar com esse... Não tem um lateral, fazer o quê? O cara que fala isso perde o grupo. Então, às vezes, a pessoa mente, a gente sabe que tá mentindo, que é uma vampeta, né? Eles fingem que acredita, a gente finge que ouve, mas não foi o caso ontem. A impressão clara para mim é que o Loss acredita que o Corinthians perdeu pro Inter só porque jogou com menos descansado, que acredita que perdeu pro Flamengo por acaso, porque o time jogou bem. E digo mais, a gente não comentou aqui porque o jogo foi no meio de semana, o programa é de segunda-feira, a atuação contra o América foi patética. O Corinthians merecia perder do América. O Corinthians, depois que fez um gol, ficou 40 minutos defendendo o empate com o América em casa e não criou absolutamente nada e fez um gol de pinball. Assim, não é que às vezes acontece de jogar bem e não encontrar o gol, e não é só questão de fórmula, porque quando jogava assim o ano passado e ganhava. A questão é que não tá seguro. Uma coisa é tomar um gol só, mas podia ter tomado 5.
né? Se o Henrique Dourado não fosse horroroso, não é que a defesa estava segura e bem controlada. O Vinícius Júnior ganhou todas quase com o Mantuan no mano a mano. E ia ganhar mesmo, o Mantuan improvisado, quer dizer. O Corinthians tá mal. Contra o América não tomou gol porque o Walter pegou, porque o América perdeu. Não é porque o time tá sólido. Contra o Inter até fazer 2 gols, perdeu 200 gols. O Corinthians não tá jogando absolutamente nada. Tem mais uma opinião aí? Lê mais uma pra gente. Temos Guilherme Gomes. Se eu fosse corintiano, estaria muito bravo com um treinador que coloca Casim para jogar bola. Mas o problema são muitas incontestáveis lesões e desfalques. Foi uma derrota justa. Também há de se ressaltar, Loss treinava a parte ofensiva do Corinthians na época do Carille. O nosso ataque conseguiu piorar depois que ele foi efetivado. Rodriguinho me parece com a cabeça na Arábia e Jadson, ainda bem que se machucou. Sinceramente, repete o nome do ouvinte? Guilherme Gomes. É o torcedor do Flamengo de Guarulhos? O Corvo? Sim. Eu ia falar Corvo com N, né? Não. O grande Guilherme Gomes. É o seguinte, em relação... Primeiro que, brincadeiras à parte, eu jamais vou comemorar a machucada de quem quer que seja. Né? Gostando ou não do jogador do meu time ou de adversário. Eu sei que o Guilherme falou como torcedor, mas não dá pra comemorar. E eu discordo em relação ao futebol. O Jadson, que não jogou nenhuma vez o que ele jogou em 2015, ontem ele era o mais lúcido do time. O que o Bruno falou aqui, que o time melhorou contra o Roger, eu discuto isso. Teve 15 minutos melhores porque entrou um centroavante no time, mas posso acabar de falar? Não? Você está nascendo de 3 meses? Não. Você vai falar que não é nem que ele melhorou aqui, conseguiu só segurar a bola lá na frente mesmo. Eu discordo. Eu acho que nem segurar a bola ele segurou. A bola bateu nele e voltou. Parecia uma tábua. Assim. Ele não fez uma parede, não fez uma tabela. Ele perdeu 2 bolas. Assim, a bola só foi até ele porque estava lá, mas ele não segurou nenhuma bola. Agora, o Corinthians já estava melhorando no jogo, porque nenhum time consegue pressionar 45 minutos. O Flamengo deu uma baixada, o Corinthians, aquele chute do Jadson, o time já estava melhorando, melhoraria de qualquer forma. Isso, na minha visão, óbvio que eu não sou o dono da verdade. E com o Jadson, bem ou mal, o Corinthians tinha uma chance ali numa bola, numa batida de bola, contra a melhor partida do Corinthians esse ano, que foi aquela vitória em casa contra quem limitou 2 bolas, contra o Palmeiras mesmo. O Jadson jogou muito bem aquele jogo, meteu bola e tal. Eu acho que sem ele o time foi mal. Agora, o Casim é horroroso, o Marquinhos Gabriel é horroroso, e por que ele é escalado? Enfim, eu queria entender também. Tem mais uma participação ou não? Tem sim, Vitor. Vamos lá. Temos o Kaique Santos. Corinthians foi mal. Loss sempre teve trabalho inconsistente quando dirigiu o profissional, mas o Flamengo, ao lado de Cruzeiro e Grêmio, joga o melhor futebol no Brasil. A derrota foi justa. Vamos aguardar mais um pouco antes de reavaliar sua saída. E temos o Eric Monteiro também, Vitor. O Casim é o menor dos problemas. Na hora da substituição do Pedrinho, ele era o melhor jogador do Corinthians em campo. Disparado. Desculpa, não sei quem é o agente do Matheus Vital, mas ele manda muito bem no trabalho do cara, que não sai de jeito nenhum. E o Loss precisa Também não é verdade isso, né? Porque o Matheus Vital tem sido reserva. Jogou porque o Romero foi vetado. Assim, cornetemos, mas cornetemos com os fatos. O Matheus Vital jogou porque o Romero, que é titular do time, senti uma fisgada na coxa e tá fora e não deve jogar. Não é oficial isso quarta-feira, mas eu nunca vi fisgada na coxa durar menos que 10 dias. Tal do grau 1, grau 2, grau 3, sempre falam de 7 a 10, 7 dias o cara vai e volta machucado. O máximo que fazem quando é uma final de campeonato. Enfim, eu duvido que o Romero jogue quarta-feira. O Eric ainda completa. O Loss precisa ser um pouco mais inteligente na hora de montar o time de acordo com a partida que está pedindo, mesmo que o banco esteja cruel. De verdade, o que eu acho do Loss, eu nem acho que ele arma mal o time. Eu acho que falta ele assistir o jogo. Ele é muito teórico, ele parte do... estuda o adversário, não é um cara preguiçoso, vagabundo, ele estuda o adversário, prepara o time para o jogo, só que assim, o jogo não é uma ciência exata. O jogo tem nuances, tem erro. Começou o jogo, por exemplo, o Jonatas do Flamengo estava desequilibrado, tomou um amarelo. O Corinthians não partiu mais nenhuma vez para cima do cara. O jogo começa, você não sabe se o Rodriguinho vai estar horroroso ou vai estar jogando bem. Você não sabe se o Mantuan vai errar o primeiro passe e ficar desequilibrado ou se ele vai acertar e vai ficar bem no jogo. O Balbuena, que fez um jogo muito ruim outro dia, ontem foi muito bem na partida. Você tem várias variáveis no futebol que não dá pra... Você pode sair na frente com um minuto e tomar um gol. E o Pedrinho podia sentir o Maracanã, nunca jogou lá, eu podia jogar muito. Ontem estava bem no jogo, não tinha por que sair. Então, assim, o problema para mim desses teóricos é que eles partem com a teoria acima de tudo. A teoria não faz mal desde que você assista o jogo e os números não dizem tudo, né? Por exemplo, Flamengo e Vasco,
Botafogo e Vasco não é o tema do programa, mas eu assisti Botafogo e Vasco no sábado. O primeiro tempo foi um massacre do Botafogo, um vareio de bola. Vareio. Virou 2-0, podia virar 4. O Vasco não teve uma jogada de perigo. Intervalo do jogo, estatística. Posse de bola, 70-30 pro Vasco. Finalizações, acho que era 5-5, escanteio, 2-0. Quem viu o jogo, viu o Botafogo fez 2, podia fazer 3, 4, 5. Então, assim, esses caras que veem futebol baseado apenas em número, o Corinthians ontem, não acho errado você pegar o Flamengo, que é melhor, no Maracanã, com a torcida empolgada, liderando, você não vai jogar em cima do Flamengo. Você poderia até fazer isso por 10 minutos para fazer uma surpresa. Tá? Só que você tem que ter contra-ataque, senão você vai tomar o gol. Uma hora você vai tomar gol. E a única opção de contra-ataque era o Pedrinho, porque o Rodriguinho é um jogador que, mesmo quando tá bem, é um jogador de construir jogada. Não vai ser lançado. O Roger que entrou é um jogador lento. É um jogador de meter bola com ele, com a bola construída, com a posse de bola, cruzamento no fundo. O único jogador de contra-ataque era o Pedrinho. Você acabou com essa chance de ter velocidade, sendo que o René e o... não estava também no jogo, e o Rodinei também não. Em nenhum momento ele botou o Pedrinho lá lado esquerdo para testar o Rodinei. Enfim, falta você assistir o jogo e não vir com a teoria de casa pronta e aconteça o que aconteça, vai até o fim e morrer no erro, né? Comentei bastante. Antes da gente fazer o nosso provão, o pessoal da Rádio Coringão comentou o jogo, né? Vamos fazer a Rádio Coringão, depois a gente faz os jornalistas, a gente faz o nosso provão. Vamos ver aí. Fala, Vitor Guedes, fala, amigos do time universitário, aqui é o Vinícius Lúcio da Rádio Coringão, da Rádio Livre Gaviões. E que momento complicado vive o Corinthians, hein? Entre altos e baixos, saída de treinador, assumiu o Loss, que neste momento não vai bem, meio perdido, hein? Não sabe substituir ainda. Parece que a responsabilidade de assumir a equipe do Corinthians tem pesado para o Loss. Osmar Loss, que até agora só uma vitória desde que assumiu o time do Corinthians. Claro, é cedo para todo tipo de crítica, mas o sinal de alerta já está ligado sim. Afinal de contas, o Corinthians precisa dar resultado. A sua torcida, a sua massa sempre cobra. E as críticas da torcida neste momento nas redes sociais é totalmente válida, né? Mas é preciso lembrar que o Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil, está nas oitavas de final da Copa Libertadores, briga na parte de cima do Campeonato Brasileiro e, além do mais, foi campeão paulista outro dia aí, lá na casa do adversário, na casa do rival. Então é hora de pôr a casa em ordem, a casa em dia, pensar no futuro, pensar olhando para frente de cabeça erguida. Tem que vencer o Santos na próxima quarta-feira, é obrigação vencer o Santos, uma vez que o Santos está também num momento muito ruim, muito pior, podemos dizer, que o Corinthians, que nem está no momento ruim, está no momento instável, irregular na temporada, o que já era esperado também por tudo que se passou desde a saída do Carille, também a questão física do elenco do Corinthians, elenco limitado, reduzido, cheio de desfalques e etc. Vitão, é isso aí, um forte abraço para todos vocês, dias melhores virão, vai Corinthians, eu fui. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, eu, César Martins, veio hoje para falar de mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a terceira, sob o comando do técnico Osmar Loss. O Corinthians perdeu por 1-0 para o Flamengo lá no Maracanã. Coringão não foi bem de novo, ô Vitão. E aí perdeu algumas chances, pouco criou, é verdade. E aí Corinthians acabou sendo derrotado numa falha defensiva após um belo chute do Paquetá. O Walter, que poderia ter espalmado para fora, acabou espalmando para o meio da área. E aí a defensiva corintiana cochilou demais. E aí o Viseu apenas empurrou a bola para o fundo do gol. O Corinthians, que começou a rodada com a perspectiva de poder chegar à liderança, termina a rodada na 7ª posição, em situação agora complicada. Lembrando que o técnico Fábio Carille falava que queria chegar à parada da Copa com pelo menos 5 pontos no máximo de distância para o líder da competição. Essa diferença hoje se encontra em 6 pontos. O Flamengo agora com 6 pontos de vantagem em relação ao Corinthians. Agora, próximo confronto clássico diante do Santos, que enfim venceu no Campeonato Brasileiro, mas partida dificílima para o Corinthians, pelo menos o alento que ser na Arena Corinthians. Vitão, é isso, o Corinthians foi lá e no Rio de Janeiro mais uma vez saiu derrotado. Vamos ver aí se na próxima rodada o Corinthians consegue, diante desse Santos fragilizado,
conseguir se recuperar e se reabilitar no Campeonato Brasileiro, dando um pouco de alento e também de sobrevida ao já pressionado técnico Osmar Loz. Vitão, forte abraço e é isso aí, vai Corinthians! Boa tarde, amigos do Timão Universitário. Aqui é Ana Lu Tomé, da Rádio Coringão, que eu tenho para falar do jogo de ontem. Bem, mais uma derrota do Corinthians frente ao líder Flamengo. Ontem era um jogo que, se tivéssemos uma vitória, estaríamos empatados com o Flamengo na liderança, mas caímos para 8º lugar. Né? O Loz começou há pouco tempo, já tem muitas críticas referente ao estilo de jogo dele, principalmente nas alterações, né? Bem, o que falar? Na verdade, eu gosto de apoiar. Eu acho que o Loz... a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Afinal de contas, estamos aí, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, eu sempre digo, eu vou apoiar o Loz até o último momento, como foi com o Carille, né? Então, eu acho que a torcida precisa se acalmar um pouco, né? Lógico, a gente tem que reivindicar, a gente tem que reclamar, mas a gente não pode esquecer que também o nosso elenco é muito enxuto. Nós temos jogadores no departamento médico, temos jogadores que estão na seleção do Brasil, né? Então, a gente tem que também verificar que nós não temos muitas peças de reposição. O elenco está muito enxuto e bem complicado. Quarta-feira tem jogo contra o Santos, na Arena. Eu acho que esse jogo seria de extrema importância o Corinthians ganhar esse jogo, né? Principalmente aí para a segurança do Loz e para a segurança da torcida também. Eu acho que o Loz aí precisa ganhar esse jogo, o Loz e o elenco do Corinthians, né? É isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês, uma ótima semana e vai Corinthians. Salve, Vitor Guedes, um abraço a você e aos companheiros do Timão Universitário. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Consegui acompanhar o jogo entre Corinthians e Flamengo neste domingo e não gostei do que vi, sobretudo no segundo tempo. Corinthians acabou terminando o primeiro tempo melhor do que o Flamengo, começou um pouquinho pior, depois equilibrou as ações. Achei que a saída do Jadson deu uma melhorada na equipe do Corinthians no sentido de ter um centroavante. Eu acho que precisa ter. Se é o Roger, eu não sei, mas o esquema precisa ter um centroavante. É a referência, é o cara que se apresenta para receber a bola, é o cara que dá a bola para quem vem de trás. Então o Corinthians consegue ficar mais com a bola quando ele tem um centroavante em campo. Então eu gosto mais da formação com o centroavante. Espero que o Osmar Loz consiga arrumar isso aí. Achei que o Walter falhou no gol do Flamengo, né? Ele quis dar uma de Ronaldo, ele não é o Ronaldo. É um bom goleiro o Walter, então ele tem que se limitar a defender e não sair na foto. Né? Deixa para sair na foto como consequência. Primeiro defenda a bola. Acabou jogando no pé do Viseu, que fez o gol da vitória flamenguista. O Corinthians agora tem que colocar a cabeça no lugar, esquecer essa derrota. Tem mais um jogo difícil pela frente, tem que ir para cima para vencer e tentar se manter aí no grupo de cima do Campeonato Brasileiro. Os jogadores precisam respeitar bastante o Osmar Loz, porque senão não vai dar certo. Tem que fazer o que o treinador manda e o treinador também tem que acertar nas substituições. Tem feito umas substituições aí que pessoalmente não me agradam. O Mantuan, eu acho que precisa dar uma segurada, né? Dar uma sentadinha ali no banco, Mantuan, dar uma esquentadinha ali e tal, porque não tá jogando bem. Tá mal o Mantuan. Tecnicamente, na marcação, toda vez que o jogador do adversário chega no fundo, consegue cruzar, o Mantuan não consegue travar uma bola. Então precisa melhorar um pouquinho mais essa parte técnica e a parte de marcação, até porque ele é um volante de origem, precisa saber fazer isso para voltar ao time, quem sabe conseguir a vaga de titular permanente. Beleza? Um abraço a todos vocês e bom programa. Um abraço pessoal da Rádio Coringão. Eu devo estar errado nos meus comentários, né? Porque o nosso Francisco Coco de Osasco concordou comigo, e se ele concordou comigo, ele está errado.
Ele nunca tá certo, então eu vou discordar de mim mesmo. Porque eu falei que o Walter falhou e o Botarelli falou, e em relação ao Mantuan só discordo de uma coisa, né? Porque eu concordo que ele foi mal. É muito difícil jogar contra o Vinícius Júnior, que é um baita jogador. Só que o Léo Príncipe, que voltou a ter chance a se relacionar com o Osmar Loz, é horroroso, né? Então aquela coisa, né? Entre os dois que eu vi jogar, eu prefiro o Mantuan ruim. Eu não sei se... Pelo que eu vi da final do Corinthians, nem vamos falar disso na final da Copa do Brasil Sub-20, tem um jogador ali que dê pra jogar. O goleiro é medonho, o tal do Carlão, lateral esquerdo, lembrou você, Elias. Enfim, não dá ali. O Bilu fez uma única jogada. Aliás, o Coelho, que foi péssimo no jogo inteiro, já foi, como prêmio, vai ser o auxiliar do Loz. Meus parabéns aos envolvidos. Aí, mandar um abraço aqui pro Marquinhos, do Burger do Belém, do Guarulhos, que tá assistindo o programa. Enfim, Marquinhos vendo o programa no Facebook, enquanto dá aquele tapa na lombriga ali. Enfim, prepara o meu ali depois com mais picos, hein, que tava econômico na sexta-feira. Um abraço pro Marquinhos, que é corintiano de origem portuguesa. Eu conheço alguém assim, né? Ora, pois. Não sou Guedes. Comenta mais alguma coisa aí, porque eu não quero cornetar sozinho, Caio Portela. Temos o Marcos Teixeira. Estamos com crédito. Já fomos campeões Marcos Teixeira, que eu acabei de falar, mandou um WhatsApp aqui pra mim. Aliás, tá um frio desgraçado aqui. Se quiser mandar um hambúrguer aqui pra Guarulhos, nós já estamos aceitando ali, Marquinhos. Tô brincando. E eu, como sou contra jabá, não vou dizer que... É porque não é jabá não, porque é verdade, né? Levei o Baza sexta-feira pra comer um cheeseburger. Aliás, eu comi uns 15, né? O Basílio comeu um. Por isso que eu sou contra matemática. Na conta, cada um comeu 8 pedaços na média, né? Mas eu comi mais. Fala aí, Portela. Estamos com crédito. Já fomos campeões este ano. Vamos nos manter no G4, que está ok, como disse o amigo. E dar um tempo pro Loss trabalhar. O cara vai subir nos meninos da base. Isso aí. E ainda completa. O Gabriel tinha que ter acompanhado o cara. Ficou dormindo. Eu falei que eu concordo com o Bota, mas depois, na hora que a gente fizer o nosso provão, eu falo mais do Walter no lance. Vamos ouvir também o pessoal, os amigos jornalistas Marília Ruiz, André Ranieri, enfim, Diego Valença, comentaram sobre o jogo e também sobre Corinthians e Santos. Será que dá pra ganhar com esse futebolzinho do Santos? O Marcos Teixeira falou que pode deixar na questão do lanche. Abraço pro Marquinhos. Solta pra nós então o pessoal dos outros jornalistas falando de Corinthians e Santos também. Não sei não se vai dar pra ganhar do Santos, hein? Fala, Vitão, aqui é o Silvinho do blog do Silvinho, da Rádio Memória Corintiana, e seu parceiro no podcast Timão. Hoje uma derrota, né? É sempre sofrida, sempre sentida uma derrota. É claro que vai precisar jogar muito mais para ganhar do Santos. O Santos que vai vir embalado depois dessa goleada contra o Vitória. O grande problema que o Loss está enfrentando é o que o Carille enfrentaria e outros também enfrentariam: a falta de peças de reposição. O Corinthians está sofrendo com a ausência de jogadores contundidos. Alguns jogadores começam a ter o seu desempenho em queda. No caso do Gabriel, né? O Mantuan improvisado, precisa acabar logo com essa improvisação, tirar esse menino daí, estão expondo ele. O Gabriel muito mal, né? Então a gente Rodriguinho oscila demais, Jadson agora contundido, mas também oscila. Então essa tal falta de reposição de peças que a gente vai sofrer ao longo do ano, e ainda vão perder mais jogadores. A gente vai perder pelo menos mais 3 ou 4 jogadores aí no meio da temporada. Agora o que me intriga, Vitão, é o tal do Matias, o orelhudo. Esse cara não vai jogar nunca. E outra coisa, o Pedrinho, rapaz, menino de 20 anos, não aguenta 90 minutos. Será que não aguenta? No nosso tempo, ou pelo menos no meu tempo, que eu sou mais velho, moleque assim, a gente falava que era Zé Punheta, né? Então é isso aí. Um abraço e saudações corintianas, e é nóis no Dial. Fala, Vitão Guedes, amigos aí do Timão Universitário, aqui André Ranieri, repórter, setorista do Corinthians na Rádio Jovem Pan. Vamos falar um pouquinho sobre a derrota do Corinthians 1-0 no Maracanã. Para mim, um resultado justo. O Corinthians até poderia ter saído com empate, não seria uma grande injustiça se o Corinthians tivesse conseguido empate, mas de fato o Flamengo buscou mais o gol do Corinthians, teve mais oportunidades, jogou melhor. O Corinthians se defendeu bem na maior parte do tempo, agrediu muito pouco, né? Isso eu acho que
é a grande diferença, talvez, para esse time atual do Corinthians e para aquele Corinthians de 2017 que, quando jogava fora de casa, era agudo nos contra-ataques e criava sempre algumas oportunidades e conseguia matar o jogo. Agora até se defende bem, consegue segurar a pressão adversária, mas o problema é que não consegue agredir mais tanto o adversário. Por isso, eu acho que, de repente, até alguma coisa que o Loss possa buscar. A marcação está sendo bem feita, continua sendo bem feita. O Corinthians sabe como executar uma boa marcação, como formar um bom sistema defensivo, mas não está conseguindo agredir os adversários quando joga fora de casa. Flamengo é o líder do campeonato, jogando no Maracanã com a torcida, não tem nada de absurdo na derrota. Para mim, o Walter não falhou no gol, apesar de muita gente falar que ele falhou, espalmou no pé do adversário. Ele fez uma defesaça, um chute dificílimo do Paquetá, e aí na sobra, aí sim eu acho que a defesa do Corinthians ficou olhando a bola e não marcou o adversário. E o Mantuan também, tem um monte de gente criticando, crucificando o Mantuan de novo, porque ele errou o cruzamento, é normal. São 700 cruzamentos por partida e 2 que são certos. É normal você errar cruzamento. Estão pegando no pé também no Mantuan. Mas é isso aí, vida que segue, faz parte. Corinthians derrotado, mas ainda dá para se recuperar na competição. Grande abraço aí, Vitão Guedes, amigos do Timão Universitário. Tchau, tchau. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz do Band Esporte, para falar do joguinho de ontem. Que joguinho. Pois é, a derrota para o Flamengo ontem foi uma derrota do futebol que o Corinthians tem apresentado e já estava apresentando, inclusive com o Carille. Né? O Corinthians começou o Campeonato Brasileiro até vencendo umas partidas, com uma goleada contra o Paraná, mas futebol mesmo a gente viu no jogo contra o Palmeiras, no jogo contra o Paraná, e o resto tem sido sofrido. Esperemos que na quarta-feira agora o Corinthians repita contra o Santos essa coisa que parece surgir só em jogos grandes, em jogos de clássico, essa força do Corinthians que tem aparecido já nos últimos 2 anos em jogos importantes, no clássico da próxima quarta-feira contra o Santos. Acho que ganha pelo placar óbvio 1-0. Bom programa para vocês. Olá, Vitão e amigos do Timão Universitário. Aqui é o Felipe Cerqueira, do jornal Agora São Paulo. Eu tô aqui para falar de mais uma derrota de Osmar Loss, a terceira em 4 jogos à frente do Corinthians. O sucessor de Carille venceu apenas o fraco América Mineiro e tem se mostrado um técnico não tão bom quanto o antecessor. Loss foi uma escolha acertada da direção, porém não é sempre que o seu auxiliar é um ótimo treinador. Ele faz algumas intervenções bizarras, como a entrada de Roger, que não pode jogar no Corinthians, ressuscitou o Marquinhos Gabriel, e também tem a insistência com o Júnior Dutra, que ontem não entrou, mas vira e mexe está no time. Fora a implicância com o Pedrinho. Era um assunto já superado por Carille, mas com Loss, o garoto do prata da casa não tem tantos minutos de jogo. Ontem saiu com 30 e parecia bem. Bom, resultado é que o Corinthians tem se mostrado covarde, não tem a saída para contra-ataque como tinha com Carille e perdeu merecidamente. Até dá para vencer o Santos, que é um time ruim, tem apenas o Rodrigo, mas o resto é Eduardo Sacha, Alisson e outros jogadores bem mais ou menos. Porém, mesmo vencendo o Santos, acho que a passagem de Loss pelo Corinthians será curta. Abraço, Vitão. Abraço, Felipe Cerqueira. Enfim, todo mundo falando aí que Marquinhos Gabriel ressuscitou, né? Enfim, tem você que é coroinha, papa hóstia, tem alguma coisa com Corpus Christi? Eu não entendo muito dessas coisas. Tá todo mundo usando esse termo, né? Eu me lembro de Bezé da Silva, ressuscita ele, manda esse cara pra cá, esse safado me deve uma grana, morreu de bobeira pra não me pagar. Mas enfim, vamos fazer o nosso provão. Eu tô aqui, a Cris chegou aqui na Universo, eu tô sem papel, então tô fazendo o programa aqui hoje no WhatsApp e eu preciso achar o espelho, que na verdade não é isso, vamos lá. Vamos achar, enquanto eu tô enrolando, o provão. Solta a vinheta do provão pra nós. Provão. Bora esse é o último. Provão. Walter, foi o Botarelli, né? O Bota que falou do Walter. Ele falhou, né? Sim. Eu concordo. Não sei nem se foi pose. Ele falou do Ronaldo, que o Ronaldo gostava de uma marra, assim.
Mas enfim, era uma bola, foi um belo chute. Agora ele chegou inteiro na bola. Se ele chegou inteiro na bola, ele podia fazer uma coisa mais simples, espalmar para escanteio, espalmar para o lado. Ele fez uma defesa ali, enfim. O principal do goleiro é pegar a bola. Ele pegou. Não acho que foi um frango. Longe disso. Não foi um Sidão contra o Palmeiras, por exemplo, São Paulo e Palmeiras. Mas era uma bola ali, já que ele chegou inteiro, não é que ele chegou de qualquer jeito, o que dava para fazer, dava para ter feito coisa melhor, espalmado para escanteio. Para mim, Walter, que no demais do jogo esteve bem. E assim, goleiro quando a bola é muito atacada, aparece mais, né? E também tem mais chance de errar. Mas assim, eu achei que, como foi 1-0, eu achei que era uma bola defensável, compromete a atuação 5 pro Walter. E aliás, o Corinthians, que tanta coisa e tal, é uma vergonha, não só do Corinthians, mas é uma vergonha dos clubes brasileiros, inclusive do Corinthians, que votou contra a eleição da CBF do Caboclo, aceitar jogar em data FIFA, né? No mundo inteiro as pessoas têm jogadores cedidos à seleção, não tem futebol. Não é porque o Cássio estivesse ali quando perder o jogo, o Fagner quando perder o jogo, poderia ganhar de 5 e perder de 8, mas alguém sabe. É um absurdo total o Corinthians e qualquer time, aliás, jogar em data sem os principais jogadores. Imagina se o Real Madrid vai jogar sem Cristiano Ronaldo, o Barcelona. A gente copia tanta bobagem de fora, como aquela entrada ridícula dos dois times juntos para ser aplaudido, e isso não copia, que era muito mais importante. Então, para mim, Walter 5. Walter 5,5. 5,5 pro Walter, tem a questão da defesa, mas também da sequência da defesa, dar a direção à bola, né? Então ele poderia ter espalmado pra cima, pra direção do escanteio, enfim. Pra cima ele espalmou. Pra cima do gol, tá. perdão, boa. Pra direção do escanteio, pra cima do gol. Falha é diferente de frango, então foi uma falha técnica, assim, nota 5,5. 5,5 pro Walter. 5, também achei que falhou na hora de espalmar a bola. Mantuan levou a pior no domínio com o Vinícius Júnior. Eu não acho, como disse o André Ranieri, que você está pegando o pé sem motivo. Eu acho que pega no pé com motivo, não tem jogado nada. Eu sempre passo do pressuposto que ele não é lateral, né? Enfim. Mas também é o que tem para hoje, né? Tem gente que aproveita, não tem aproveitado. Não falhou bizarramente como falhou contra o Inter, mas assim, o Vinícius Júnior é um jogador difícil, mas teve 2 bolas que chegou sozinho ali de fundo, que ele cruzou para fora direto na geral. Errar acontece, mas mostrou ali um nervosismo, uma falta de equilíbrio emocional mais do que técnica, assim, o jogador que está sentindo a pressão do momento. Para mim, 5 também pro Mantuan. Parece que o Mantuan tá sentindo a pressão mesmo, Vitão. Nota 5 pra ele. Tela. Nota 4 para o Mantuan, errou muita coisa, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Claro que é difícil marcar o Vinícius Júnior, né, mas ele não vem sendo confiante na lateral direita do Corinthians, nota 4,5. Portela, aquele país que faz fronteira ali com o Paraná, ali Santa Catarina, né? Faz fronteira ali com chama Sul, não sei como chama aquele país. Estamos audiência internacional hoje. O ouvinte Fábio Rosa de Santa Catarina acompanhando o programa. Um grande abraço ao Fábio catarinense. Aliás, Santa Catarina tem umas coisas boas lá. Nossa. Tem. O que eu lembro do Oktoberfest era bom. Faz tempo isso. Solta pra nós aí, Portela. Lá o que é ruim é bom, Vitão. Não, eu tenho meu limite, né? Aquele limite que o Ronaldo passa às vezes. Mas assim, do que eu não ultrapassei, eu tenho boas memórias de Santa Catarina. Fala aí, Caio. Mantuan nota 4, pela fase do time, eu acho que é um dos mais está sendo prejudicado. Dou nota 5 pro Mantuan também. Começamos Balbuena com... Elias é um cara sucinto, não é que nem o Shampoo que quer falar 15 minutos. Balbuena, pra mim, teve uma ótima atuação, não teve culpa no gol e, enfim, foi o jogador mais regulado com essa temporada, foi bem de novo. Pra mim, 7, Balbuena. E você, Elias? Pra mim, 6,5 pro Balbuena. Nota 6,5 pro Balbuena também. Vitor, naquele conceito de saber sofrer, como dizem os treinadores, nota 7,5 pro Balbuena, se comportou bem. Balbuena Quem nota já te 7. disse hoje que você é patético? Não? Balbuena nota 7. Henrique, também, Balbuena foi melhor que ele, mas foi seguro no estilo Henrique ali. Não comprometeu, enfim. Também é sempre bom marcar o Henrique Dourado, né? E depois o Viseu fez o gol, mas a falha não era jogada pra ele ali, na minha opinião. Embora ele pudesse estar no rebanho. É aquela jogada que 100% avante acredita mais no erro do que o zagueiro, né? 6,5. 6,5 pro Henrique também. Henrique, nota 7. Henrique, nota 6 também. Henrique, nota 7 também. Lateral esquerdo foi o Sid Clay, 5,5. Nota 5 pro Sid Clay. Não comprometeu, mas também pouco ajudou na parte ofensiva, nota 5. Dou nota 5,5 pro Sid Clay. Ele errou alguns passes, né? Tentou acertar, mas foi mais ou menos, né? Foi tudo. Sid Clay, nota 5. O pessoal cornetou aí no
Twitter, no Facebook, o Gabriel, né? Alguns ouvintes. Eu não achei que ele falhou no gol, não, ali. Eu achei que não era a bola dele, foi um contra-ataque. Ele tava, na verdade, correndo para cobrir uma jogada que não era dele. Eu não achei que ele falhou, Gabriel, nesse lance aí. Eu achei que foi uma atuação bem ok dele, assim, nota 6. Nota Depois 6 Casim sem nota. Nota 6,5 pro Gabriel e pro Casim também sem nota. Eu acho que o lance foi coletivo, né? Mas alguém teria que impedir o avanço do Diego, que vem carregando desde o campo de defesa com a bola, para comparar aquele lance do Maradona na Copa de 90, Brasil eu vou embora. e Argentina, que ninguém pegou o jogador no meio campo. Mas foi uma falha coletiva. No caso do Gabriel, nota 5,5. Nota 5 pro Gabriel. Gabriel nota 5 também. E o Casim sem nota. Diego, né? Tem o Diego Armando e o Diego Ribas, é isso, entendi. Maicon que vai fazer falta quando deixar o Corinthians, é um dos 4, 3 que vai deixar o Corinthians. Não tem substituto no elenco. Enfim, faltou gente pra ele tabelar, né? Ele é um volante que sabe jogar como meia atrás, mas precisa de alguém pra tabelar. Não é aquele cara que vai pegar a bola e levar o time inteiro nas costas. E faltou alguém pra jogar com ele ontem, né? Enfim, por isso que eu acho que o Osmar Loz errou ao não tentar pelo menos o peitinho do lado esquerdo ali, já que o Michael tava bem na partida, podia ser uma... E o Sid Clay apoia melhor que o Mantuan também, poderia fazer um trinca ali, tentar alguma coisa ali em cima do Rodinei, algo que jamais foi tentado na partida. Então eu vou dar 6 pro Michael, tá bom. Eu vou dar 7 pro Michael. 6,5 para o Michael. Eu vou dar 7 pro Michael. Michael nota 7 também. Jadson, o pessoal cornetou aí, né? Eu não achei que o Jadson estava mal na partida. O Corinthians estava péssimo na partida inteira, mas dentro do que era possível, eu acho que o Jadson sentiu falta. Ele é o meia que não tinha um centroavante para jogar bola. E o Rodriguinho, que é o cara que tabela com ele, que faz jogadas no meio quando dá certo, estava numa noite horrorosa. Então é difícil, porque o Jadson não é um velocista, ele é o cara que ele faz o outro jogar, e não tinha ninguém para fazer jogar. Quem estava um pouco melhor é o Pedrinho, bem marcado, ele foi acionado. Então acho que o Jadson foi bem, até dentro do que foi o ruim, meia hora do Corinthians, eu dou 6 pro Jadson, o Roger 3. Na nota 6,5 pro Jadson, porque até o momento que ele se lesionou, ele era um dos poucos que estavam tentando alguma coisa, junto com o Pedrinho ali, conseguindo incomodar um pouco a zaga do Flamengo. Aí se machucou e teve que entrar o Roger, que pra mim nota 4 pro Roger, muito mal no jogo. E 6,5 pro Jadson. Jadson nota 5,5, poderia realmente crescer se não fosse a contusão. E o Roger, eu gosto apenas da movimentação tática, não é um jogador que fica estático ali, mas obviamente não dá pra cobrar nada tecnicamente dele. Porque não ganha nada? Ele é voluntário, é trabalhador voluntário? Não pode cobrar nada nele? Não, tecnicamente esquece. Ele joga no Corinthians? Não dá. Ele ganha só na questão tática. Pra ele, nota 4,5. Nota 6 pro Jadson e pro Roger eu vou dar nota 2. Jadson nota 6 e Roger nota 4. Vamos pra quem? Matheus Vital? Sim. Mal na partida, 5. 4,5, então foi muito bonzinho. Nota 5 pro Matheus Vital. Pouco apareceu, não foi o Vital que a gente espera, com qualidade, se apresentando mais ao jogo, nota 4,5. Dou nota 5 pra ele, o Corinthians nas oportunidades que ele conseguia pegar a bola, passava pro Matheus Vital e o Matheus Vital perdia a bola, então, né? É isso. Matheus Vital, nota 4,5. Pedrinho disparado, melhor do Corinthians na partida. Disparado não, achei que o Balbuena foi muito bem, 7 pros dois. Era disparado a pessoa mais importante no ataque, alguém que fazia alguma coisa. O Marquinhos Gabriel, é um absurdo ele fazer parte do Corinthians ainda. Ele já vai tarde, ele, Giovanni Augusto, Guilherme. Deve ser o Carille que tem bastante mérito. Se ele não mentiu de novo, né? Foi dito que tinha uma proposta pra ele, ele quis ficar porque não desiste de jogador, né? Então, é lamentável se isso foi verdade. Porque ele mentiu tanto que eu não sei se é verdade também, mas se ele falou a verdade, é lamentável. Então, 7 pro Pedrinho, 3 pro Marquinhos Gabriel. Pedrinho nota 7, que é o cansado, e o Marquinhos Gabriel nota 3, que é o morto. Então, é isso. Pedrinho foi um jogador a nível Corinthians, né? Aquilo que a gente espera, se apresentando ao jogo e acrescentando em qualidade. O melhor na parte ofensiva do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Nota 8,5 para ele. E o Marquinhos Gabriel fez uma única jogada que deu um passe pro Mantuan no finalzinho do segundo tempo, entre as pernas do marcador. Mas só isso. Nota 3 para o Marquinhos Gabriel. Dou nota 7 pro Pedrinho, que a gente vê que ele é o que mais tenta jogadas, né?
E o Marquinhos Gabriel eu vou dar nota 2. Pedrinho, nota 8 e Marquinhos, 3. Rodriguinho, não sei se ele não tá jogando nada porque ele tá entre os 35 do Tite, que tá torcendo pra alguém se machucar pra ver se joga a Copa, ou se ele porque já quer ser vendido, mas Tá abalado psicologicamente. qualquer coisa, ele não tá jogando absolutamente nada. Então assim, então se ele vai esperar, então tira ele do time até o final da Copa e decide se ele vai ficar ou não. Se vai estar vendido, já vai. Porque tem gente que tá vendido e joga, como é o Maicon, né? Ele não tá jogando absolutamente nada. Se não foi coincidência, ele é o melhor jogador do time numa temporada, o mais decisivo. Que se deu uma chance. Agora, se for por causa disso, então já tira contra o Santos, porque essa bola tá jogando, não precisa jogar, não. Nota 3. Nota 4,5 pro Rodriguinho. 4 para o Rodriguinho. 4 pro Rodriguinho. Rodriguinho, nota 4 também. Osmar Loss, 5 e 0 pela entrevista. Shampoo, Corinthians é Esporte Clube Corinthians Paulista. Temos o que no Corinthians? Vamos lá, vamos começar com o feminino aqui, já que pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians conseguiu uma importante vitória sobre o Iranduba, do Amazonas, por 2-1 e se assegurou na liderança do Grupo 1 com 16 pontos. Com a semana livre, o próximo jogo é pelo Campeonato Paulista no sábado, às 3 da tarde, quando enfrenta o Juventus na Rua Javari. No Sub-20, depois de ser vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20, o Corinthians volta a pensar no Campeonato Paulista, pela 9ª rodada, já que joga nesta quarta-feira. Corinthians que Coelho virou auxiliar do Loss e despediu tomando de 4-0 no São Paulo, uma atuação ridícula, e contratou o técnico do Botafogo, Barroca, na Barroca Zona Sul, né? Barroca. Exatamente. Então o Timão volta a campo nessa quarta-feira às 3 da tarde contra o Nacional no Parque São Jorge, que foi liberado para receber jogos. No sábado, também às 3 da tarde, o Corinthians e São Paulo se encontram novamente em jogo marcado para o CT Laudo Natel. Basquete, Vitor Guedes. Pela semifinal da Liga Ouro de Basquete, o Corinthians e Macaé voltam a se enfrentar, dessa vez no ginásio do Tênis Clube Macaé, às 7h30 da noite de hoje. A semifinal é disputada em melhor de 5 e o Timão já venceu os 2 primeiros jogos. Portanto, uma vitória hoje garante o Corinthians na final, provavelmente para enfrentar o São José, que também fez 2-0 na série. No futsal, após a vitória contra o Taubaté na sexta-feira por 5-4, o Timão tem outros desafios nessa semana. Hoje, a partida é pela Copa do Brasil de Futsal, torneio que dá vaga ao campeão na final da Supercopa, contra o campeão da Liga Nacional de Futsal. A partida de hoje é contra o Tupi, de Minas Gerais, às 8 da noite no Parque São Jorge. Amanhã, o Corinthians volta a pensar na Liga Paulista, onde enfrenta o Hortolândia também às 8 da noite no Parque São Jorge. O Timão é o terceiro colocado da competição com 15 pontos. No sábado, o jogo é pela Liga Nacional de Futsal, fora de casa contra o Carlos Barbosa às 11 da manhã. O Corinthians é o quinto colocado com 18 pontos, enquanto o time do Sul é o líder com 25. Notas rápidas aqui do vôlei, já que o Corinthians Guarulhos contratou o experiente levantador Marcelinho, de 43 anos, que estava no Botafogo. Marcelinho é pentacampeão da Liga Mundial, atual Liga das Nações com a seleção brasileira, além de ter conquistado a medalha de ouro no Pan do Rio em 2007 e a medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim em 2008. E para finalizar aqui, Vitor, que hoje tem sorteio da Copa Libertadores. Às 9 da noite será sorteado os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. É isso aí, estamos chegando na reta final, vamos direto pro Corinthians. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, o Corinthians de hoje volta no dia 5 de junho de 1997 em mais uma conquista de título do Campeonato Paulista, desta vez sobre o São Paulo, no Morumbi. Então, vamos conferir com a narração de Oliveira Andrade o gol marcado pelo lateral esquerdo André Luiz. Ficou no meio do caminho, a bola bateu nele, saiu pela lateral que o Corinthians já bateu. Outra vez André, agora Souza vai para dentro da área, boa devolução para o André cruzar. Gol do Corinthians! Vida de goleiro, meu amigo.
O André ameaçou bater para trás, bateu direto. Veja como ela toca no calcanhar do goleiro Rogério. Que infelicidade do goleiro tricolor. Espirra para dentro do gol, tirando 0. A jogada é iniciada com a cobrança de um lateral para o Meia Souza. Ele carrega e lança para André Luiz no fundo, entre a zaga do São Paulo. O lateral corintiano chega próximo ao gol e todos esperam um cruzamento para trás. Mas André Luiz surpreende e chuta direto. A bola bate no calcanhar de Rogério Ceni e vai para dentro. Este foi o gol corintiano no empate por 1-1, que após vencer o Santos por 4-3 e o Palmeiras por 2-0, deu o 22º título do Campeonato Paulista ao todo-poderoso Timão. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem, com mais um Historíntias aqui no programa Timão Universitário. Historíntias. Lembro, sim, foi minha última final que eu acompanhei torcendo, sem estar trabalhando. Já era jornalista, mas não era, trabalhava na Jovem Pan não com esporte. Saímos da faculdade, foi um jogo à noite. Fiz metodista, fomos em 12, 13 pessoas, tinha 11 corintianos e 2 são paulinos. Que fica Eduardo Barão, que está na Rádio Band News FM agora, chupa Barão, que estava lá na torcida do São Paulo. E não foi uma final, né? Foi um quadrangular. Né? O Corinthians e o São Paulo ganharam de Palmeiras e Santos, chegaram na última rodada. O Corinthians tinha a terceira campanha e o São Paulo a quarta. Por isso que o Corinthians jogou pelo empate, porque o Palmeiras e o Santos, que fizeram a melhor campanha, perderam os dois jogos. O Corinthians ganhou do Santos e Palmeiras, o São Paulo ganhou do Santos e Palmeiras. Então no quadrangular o Corinthians jogava pelo empate, fez 1-0 com gol contra de chaleira do Rogério Ceni, que ia inventar o gol do André Luiz aí. E depois Fábio Aurélio, se não me engano, ou Fábio Melo, acho que Fábio Aurélio, um dos dois. Fábio Aurélio empatou pro São Paulo 1-1 no Morumbi. Numa época existia a classe com 2 torcidas, né? Enfim, era outro. Só me surpreendeu que era coisa rara, né? Corinthians ganhar do São Paulo no jogo decisivo, assim, até me surpreende. É difícil, coisa né? Difícil acontecer, Difícil. Né? Mas enfim, é isso. Chegando ao fim, mais uma vez do Timão Universitário. Deixa eu só mandar um abraço a um amigo, Juliano Rico. Estivemos juntos lá no estádio do Flamengo no sábado, acompanhando o Corvo Guarulhense. Obrigado pela sintonia do programa. Quer me dar beijo também? Não precisa. Quer vir pra luz? Só um abraço. Beijos de luz? Só uma gratidão? lembrança. Tá Gratidão. Então tá. Chegando ao fim mais um programa Timão Universitário. Na semana que vem a gente volta com o Timão Universitário. Talvez seja o último programa antes da parada pra Copa. Afinal de contas, o brasileiro uma hora vai parar, né? Daqui a pouco já começa o jogo rolando ali na Rússia. Tá tendo jogo só no Brasil, que é uma várzea, né? Mas enfim, semana que vem estamos de volta pra falar de Corinthians e Santos pouco de quarta-feira. E Corinthians joga domingo contra o Vitória. Enfim, 2 jogos em casa. Sábado, né? Tá marcado pra sábado às 9. Sábado às 9 da noite nas aéreas, né? Porque o Brasil joga de novo domingo amistoso às 11 horas da manhã, então alguns jogos vai ser bastante jogos de quarta-feira. Então estamos de volta. Hoje no programa de hoje nós tivemos Luiz e Poi na técnica, Elias, o lateral, Shampoo, o Fronha, Bruno Oliveira, né? Ele não é o João Nogueira, mas é o homem do espelho, Caio Portela, e eu apresentei. Flávia Daniela, Pirra Saúde é a coordenadora, e Dona Wanda, com equilíbrio de sempre, vai encerrar o programa. Boa semana a todos e vai Corinthians.